temos em nossas vidas, às vezes, pontos de virada. Então, nós estamos todos em uma trajetória evolutiva através das vidas, de muitas vidas. E hoje nós estamos em nossa melhor versão. Foi o que nós conseguimos obter desde tempos imemoriais, quando nós nos tornamos espíritos autoconscientes, ou seja, que nós passamos a ter conhecimento de quem somos, de que somos uma individualidade. E isso demorou muito tempo. Então, através do nosso trabalho evolutivo, através das eras, já vivendo muitas encarnações em muitos lugares como personalidades super diferentes do que somos hoje, nós fomos aprendendo, tentando, errando, sofrendo, mudando, até a gente ser colocado em uma trajetória mais ou menos melhorzinha para nós. Nós ainda temos muito que aprender, e é por isso que nós continuamos aqui na Terra por muitos e muitos tempos ainda. E nós estamos, até que meio instintivamente, procurando maneiras de melhorar. E uma das provas que nós temos esse desejo de melhorar é o fato de estar aqui, hoje, seguindo o Espiritismo, aprendendo, estudando com o Espiritismo. Porque o Espiritismo nos dá as ferramentas e maneiras e ensinos objetivos quanto à nossa realidade. Sendo que uma dessas realidades é da imortalidade do espírito, que nós somos seres imortais, que nós já vivemos muitas vidas e outras muitas continuaremos vivendo, seja nesse planeta, seja em outros planetas mais evoluídos, quando nós atingirmos a evolução suficiente, o crescimento suficiente para poder gravitar para esses outros mundos. E nesses pontos de virada são o que às vezes eu chamo de chacoalhões de Deus. Porque muitas vezes, se observarmos bem, a gente vive meio que na penumbra, meio que sonambulando pela vida, sem saber ou sem querer saber muitas coisas, satisfeito com o que somos, tal. Mas se vocês estão aqui hoje, vocês um dia, em algum momento, por alguma razão, fizeram essa pergunta. Mas só isso da vida? E o que é que eu estou fazendo aqui? E muitos de nós que vêm para o Espiritismo vêm pela dor. A dor da perda de um ser querido é uma dos principais. Então a gente perde um ser querido porque a gente não sabe que aquele ser querido é imortal e que continua existindo, e nós duvidamos e a gente quer procurar subsídios. Se tem alguém, alguma religião, alguma coisa que nos possa fornecer alguma informação se o nosso ser querido continua existindo. A gente vem pela dor física, dor emocional, mental. A gente sofre e a gente não está satisfeito porque a dor não é agradável. Por isso que chama dor. Senão chamaria outra coisa. Alegria. Então a gente vem procurar, e quem é que pode me ajudar nisso aqui? A gente procura e às vezes algum amigo recomenda o Espiritismo e a gente vem tentar, vem participar, vai fazer os tratamentos, etc. Mas o importante é que teve aquele primeiro clique.
E a gente está aqui, e a gente vem aqui, e a gente tenta receber informações, diretrizes de como melhorar nossas vidas e se realmente qual a nossa verdadeira natureza. E Kardec ele fala em A Gênese que pelo Espiritismo o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Porque eu já estudei muitas religiões e foi no Espiritismo que eu me ancorei 20 anos atrás, quando eu descobri o Espiritismo. Como eu comentei anteriormente, não foi por acaso, porque quando nós estamos em alguma busca séria, quando trabalhamos, nos esforçamos para isso, seja a vida com o auxílio de nossos mentores, aqueles seres que nós não vemos muitas vezes e que cuidam e zelam por nós, põem em nosso caminho, coisas acontecem. Mas tem que ter esse ponto de virada, um momento que você recebe o que eu chamo de chacoalhão de Deus para você despertar e começar as suas buscas. Alguns desses chacoalhões são por exemplo, um acidente que a pessoa quase morre, por exemplo. As experiências de quase morte. Ou aquela que a pessoa... A pandemia teve muitos desses casos, de pessoas que iam para UTI, eles não desencarnavam, muitos desencarnaram, mas eles tinham aqueles chacoalhões e ele tem aquele tempo onde você não sabe se aquele é seu último dia. E você começa a pensar e rever a sua vida e você fala, mas o que eu fiz aqui? Agora eu não fiz nada. E a gente vê muitas nessas ocasiões. E agora? Então você começa a prometer, a falar com Deus, se eu sair dessa, eu mudo. É a primeira coisa. Quando você recebe um diagnóstico de uma doença terminal ou de uma doença grave, a primeira reação é a negação. Não, comigo não. Aí depois você não tem jeito, é com você, aí você fala, e agora? Mas agora, aí você começa a negociar com Deus. Eu vou ser o melhor pai do mundo, vou ser o melhor marido do mundo, vou dar todos os cartões de crédito para minha esposa sair, fazer compra. Ela vai ficar muito feliz. Ela não vai nem precisar cozinhar mais, porque eu vou fazer tudo isso por ela. Então a gente faz essas promessas que a gente vai mudar. Então são momentos de reflexão. Perdas financeiras, bancarrotas. A minha foi a bancarrota. Bom, eu nunca tive muito dinheiro, mas nunca me faltou nem sobrou. O pior. Mas teve um dia que faltou mais do que costumava. Oi? Eu fui buscar por quê, né? Porque acontecia. Eu tinha uma empresa de informática em Goiânia, porque eu tive que mudar para Goiânia. Eu estou aqui nos Estados Unidos desde 82, faz 43 anos agora, né? E teve uma época que a minha esposa ficou grávida e a minha filha casou, mas ela não conseguiu visto para vir para cá. Então, eu teve uma época que eu mexi com informática, além de muitas outras coisas que eu mexi na minha vida. E então abrimos uma empresa de informática em Goiânia. Ela era minha sócia e a gente estava indo bem até. Depois, em 98, vem o dólar era 1 por 1, né? Era $1, R$1. O real nunca teve tão valorizado. Aí, de uma noite para outra, o seu real não vale mais nada. E a sua dívida é toda em dólar. Aí você fala, como é que eu vou fazer? A conta não fecha. Sobra, aí você vai ter que falar para os seus fornecedores e tal. Bem, como eu já vivia aqui, na época eu não era cidadão ainda, foi em 99. Eu tinha green card, eu já tinha morado aqui, eu conhecia essa cultura de trás para frente. Aí eu falei para minha esposa, bem, vocês ficam aqui que eu vou embora. Ela ficou lá na casa do meu sogro e eu vim para cá com $200 no bolso.
US$ 200 no bolso. Aí eu tinha alguma coisa uma das coisas que eu sabia fazer era turismo, que tem uma época que eu trabalhei como guia turístico e fui para Orlando, tem um amigo que me ajudou e tal. E aí eu precisava, porque quando você não tem nada e você quer recomeçar, a primeira coisa que você precisa é um abrigo, seja ele como for, mas um abrigo que tenha algum conforto. E esse abrigo era o quarto de um amigo meu que quando eu ia trabalhar em turismo temporário em Orlando, eu ficava no quarto dele. E outro é comer. Comer não precisa ser muito. Se você comer uma vez por dia, e bem, alguma coisa, você consegue sobreviver algum tempo. Então, pelo menos um mínimo você tem. Essas são as duas coisas que você precisa ter. E para pagar, então, eu precisava do dinheiro para pagar o meu aluguel, que era $60 por semana, e ele era muito chato, e se eu não pagasse, eu tinha problema. Então, se eu tivesse que juntar dinheiro, eu tinha que deixar de comer, pelo menos 1 ou 2 dias. Então, aí eu pensei, eu preciso de um trabalho de qualquer um que seja, que me dê pelo menos essa base para eu me sustentar nesse período. E eu tinha a minha Bíblia, uma Bíblia que eu peguei em um motel quando eu era... Não, motel americano, tá? Não é do... Eu acho que o Brasil é Kama Sutra, não é, amor? Aqui você acha... E eu achei, os hotéis têm, normalmente tem uma Bíblia. Eu levei aquela, eu comecei a ler, porque eu estava num desespero, assim, mas confiante, né? Eu já tinha passado por pior, falei, isso aqui é só mais uma. Então eu li a minha Bíblia. E aí eu decidi levar, eu não tinha uma. E eu fiquei com a consciência tão pesada que no outro dia eu liguei aqueles Gideon que eles põem, e eu liguei para essa organização. Eu falei para eles, olha, eu confisquei uma Bíblia sua. Pequei? Ele falou, não, a gente coloca lá para isso. E um dia, no meu desespero, eu estava lendo uma e abri e fui num do Evangelho. Procure e acharás, toque e abrirás, peça e receberás. Eu chorei, porque eu falei, eu acho que está aqui, essas 3 coisas. Aí eu comecei a me perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Aí, como eu mudo? Mas eu, até então, eu não estava pensando em nada, eu tinha uma ideia eu não estava pensando em nada espiritual, absolutamente nada. Tanto eu estava querendo sucesso financeiro, como ganhar mais dinheiro. Eu li até Trump, a arte... The Art of the Deal. Eu li um livro desse tamanho, eu não acredito que eu li, mas eu li. Porque ele era bem sucedido. Hoje a gente já sabe um pouco mais por quê. Então eu fui procurando as coisas. E esse meu amigo, ele um dia me chama, eu tô lá, eu consegui, teve um dia que eu tinha $1 e uma banana. Aquela era a minha refeição do dia. Então eu comia a minha banana e estava pensando o que fazer com o dólar. Comprei um chocolate, uma barra de chocolate, faz isso, é bom. Uma vez eu fui comprar e eu comia sucrilho. O sucrilho era barato, comprava na Dollar Store. Só que aí eu fui comprar, faltou o leite, eu tinha $5. Aí eu fui lá comprar o leite, peguei o primeiro galãozinho que tinha, peguei e levei para casa sem olhar. Aí eu peguei o meu sucrilho, peguei aquele negócio lá, começa a sair aquele blop, 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 blop. Eu olhei, sour cream. Falei, meu Deus. Bom, você tem que sobreviver. Como que eu conserto um negócio espesso e azedo? Com água e açúcar. Então, põe um pouco de água, põe um de açúcar, você vira, fica uma delícia. É só você comer e pensar em outra coisa. Pensa em outra coisa, aquilo desce, não respira enquanto come, ele vai te fazer bem, ele vai te nutrir. E esse meu amigo, um dia, ele me fala, eu vou em num lugar aí, ele vendeu as passagens lá, eu vou visitar um cliente, em frente tem uma biblioteca, por que você não vai lá e procura um livro, alguma coisa, se você quiser. Eu vou ficar lá 1 hora mais ou menos, falei, tá legal. Aí eu fui andando,
aleatoriamente, nem sei. Fui lá nas estantes e tal. Aí eu não sabia onde, parei, assim, encostei num lugar. E fiquei olhando a esmo. Aí eu olhei um livrinho, vi um livrinho lá, pequeno, The Creative Mind and Success, A Mente Criativa e o Sucesso, de Ernest Holmes. Aí eu comecei a ler lá. O livrinho tinha 80 páginas. Então ele vai falar primeiro causa e efeito. Causa e efeito. E o espiritismo é causa e efeito nosso aqui, é isso, é a razão. Aí eu começo a ler e eu falei, bom, a causa, eu sabia qual era o efeito que eu estava passando. E eu sabia também qual era a causa. E eu continuei lendo. E eu descobri que ele tinha fundado, não ele, seus seguidores, uma religião chamada The Science of Mind. Depois eu fui descobrir que esse Ernest Holmes, ele estudou com Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seisho no Ie. E eles eram cristãos, ambos. Então eu vi que ele tinha, e eu estava em Orlando, e eu acabei achando, por um acaso, a igreja dele. Não era igreja, era um centro de estudo. Que era baseado nisso aí, em você, causa e efeito, é como você mudar a sua vida, como você mudar seus padrões vibratórios, etc. e tal. E isso foi 99. Porque minha esposa, aí, ela conseguiu vir para cá em novembro de 99. E a gente acabou indo, frequentando essa ciência da mente e estudando, e era puramente causa e efeito. Mas eu já estava no caminho. Eu estava em Orlando, depois nós mudamos para Miami, em fevereiro. Eu já estava no caminho, então eu tinha que continuar aquilo lá. Então veja, eu fui levado, eu tive uma situação que eu não tinha muito onde ir, eu não conhecia o Espiritismo ainda, nem era o momento de eu conhecer o Espiritismo ainda. Aí eu vou seguir, e sigo então, eu tenho, o meu trabalho vai melhorando, tem umas coisas que eu vou conseguindo, as coisas vão aparecendo, a situação financeira, ela vai se ajeitar. Então, em um ano, já estava ajeitado, já estava bem, é só o tempo, é uma fase que a gente tem que passar. Primeiro você tem um objetivo e você tem passos a tomar até as coisas se ajeitarem, e as coisas se ajeitam. E enquanto eu trabalhava na parte financeira, que tinha que ganhar dinheiro para comprar o pão, eu buscava também a espiritualidade. A principal é por que isso está acontecendo comigo e como eu posso mudar. E até então, eu era cético. Eu fui coroinha, nasci na religião católica, a gente acreditava que se você morrer você vai para o céu ou para o paraíso ou para o inferno, depende o que você andou fazendo por aí. Mas teve uma época que eu estava mais numa fase filosófica e eu já não acreditava mais em nada, nem em Deus, nem em nada. Teve uma parte que eu tive até a aberração, eu penso hoje, de vangloriar o comunismo. Então não tinha religião. Eu lia Nietzsche, eu lia Jean-Paul Sartre, todas essas coisas materialistas. E eu não via nada. Nem acreditava em paranormalidade, nem nada. Mas eu tinha alguma coisa que ia acontecer comigo, que eu não tinha muito controle. E eu não entendo por quê. Eu não sei por quê, mas eu sou grato. E eu venho dormindo por muitas noites, desde que eu nasci. E vocês também, né? Tem gente que tem insônia, que não consegue dormir bem, mas normalmente a gente dorme. E eu me lembro que muitas vezes eu tinha sonhos muito lúcidos, muito claros. E aí, certa noite, eu estou lá
dormindo, fui dormir normalmente, não, como eu ia dormir. E aí, de repente, normalmente, depois que eu fui me dar conta, que ocorre tipo entre 2 da manhã, que é mais propício, 2 às 4 da manhã, às vezes 5 da manhã, mais ou menos esse horário. Aí eu desperto. Mas eu desperto flutuando, volitando. E fico lúcido. E eu tô lá, essa foi uma das primeiras, que sempre. E era uma estradinha de terra, com árvores, com tudo, e eu volitando. E nisso eu desperto. Eu falo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei quem eu sou e tudo. E eu vejo aquilo. E eu vou flutuando. Eu estou super consciente. Aí eu olho mais para frente, tem um gramado verdinho, bonito, e lá no fundo tem casas, tipo uma vilazinha. E nesse caminho, nessa trilha que parece essa estradinha de arenosa, de fazenda, no Brasil tem muito disso, aí tem uma guarita. E eu vou, e eu vejo que nessa guarita está escrito, tipo coisa assim, tipo com grafite, né? Grafitada e tal. E tem uma pessoa lá. Aí eu pergunto, o que é isso aqui? Aí ela fala, é uma colônia. Eu não sei que colônia que é. Aí eu vou andando e tal, flutuo um pouco mais. Aí eu desperto, eu acordo. Aí faço as minhas coisas. Aí vou lá na noite seguinte, na outra, tô lá eu de novo. Naquele mesmo lugar. Aí eu fico questionando, mas será que eu ainda estou... É aquele sonho, ainda é um novo. E eu começo a questionar. E eu começo a tentar descobrir o que é que aquilo é. O que é que está acontecendo comigo. Eu já tinha visto alguma coisa. Então eu vou pesquisar e eu descubro o fenômeno chamado de experiências fora do corpo. Falei, eu acho que deve ser isso. Aí eu começo a pesquisar e eu vejo que tem semelhança. E começa a se intensificar. Aí vem outras, que eu também saio voando. E alguém me acompanhando, alguém me falando algumas coisas. E eu vou então estudar e vou me aprofundar nesse fenômeno. Até eu vou conhecer a IAC, que é o Instituto de Conscienciologia, que eles estão em vários lugares nos Estados Unidos, eles têm em Miami, e eles foram partes do IPC, fundado por Valdo Vieira. Valdo Vieira, ele junto com Chico Xavier, psicografou alguns livros, entre eles Evolução em Dois Mundos, e o Valdo Vieira, ele tinha ele era um desses projetores que chamam o viajante astral, muito, muito forte. E ele estudava e ele tentou colocar isso aí como parte de estudo no Espiritismo, acabou sendo expulso do movimento, porque ele não batia muito com o que era o kardecismo. E eu comecei a me aprofundar. E as minhas experiências começaram a se intensificar ainda mais. E é como se eu fosse sendo levado e ensinar e aprendendo a fazer coisas, a como agir nesse ambiente. E eu começo a perguntar e questionar e eu descubro, e é claro para mim, que eu estou fora do meu corpo físico, e esse corpo que eu tenho é imortal, e eu estou em um ambiente extrafísico onde residem os mortos. Mas não estão mortos, estão vivos. E cheio de
atividades. Então, essas coisas, eu começo a me interessar pelo assunto. Isso começa mais ou menos em meados de 2000. E eu estou, ao mesmo tempo que eu trabalho, meu tempo livre eu utilizo para estudar um pouco mais e aprender esse fenômeno. Aí eu vou conhecer as técnicas de experiências de fora do corpo, como a gente ficar consciente, como produzi-las. E quanto mais eu estudo, mais intensifica, mais experiências eu tenho, mais fortes, mais vibrantes, mais reais. Aí eu pensei assim, eu era cético, né? Não sou mais. Então, aí eu pensei comigo, bem modestamente, eu acho que eu descobri a imortalidade. Aí eu pensei, vou escrever um livro sobre isso. Eu comecei a escrever esse livro. Eu não terminei ainda. Eu já escrevi 7 livros, mas o meu não é o meu primeiro. Meu primeiro eu ainda não escrevi. Ele está engavetado, porque ela é uma ficção. Aí eu tinha subsídios, eu via. Por exemplo, onde eu estava. Eu sabia como que era aquele ambiente, eu sabia que não era um ambiente físico, embora às vezes a gente vai para ambiente físico. Daqui a pouco vocês vão participar. Então, segura as suas perguntas, observações e experiências fantásticas que vocês vão falar. Então, eu via isso aí, mas eu queria mais subsídio. Pensei, eu acho que eu tinha uma ideia da minha história, então eu tenho que mostrar isso aqui e preciso ter um ambiente aqui. Aí tinha uma amiga, eu comentei com ela tinha uma irmã que tinha muita experiência fora do corpo e a gente trocava ideias e tal. Aí eu falei para ela, eu queria saber mais, eu queria mais informação do mundo espiritual, essas coisas todas. Aí ela falou assim, bem, tem um centro espírita em Doral. Falei, ah, é? Falou, é. Eu falei, tem um endereço? Tal? Ela falou, eu tenho uma amiga que vai lá, eu vou pedir um cartão. Ela me trouxe um cartão, de fato. Eu fui descobrir, aí eu fui no centro espírita, no Bezerra de Menezes, no Doral, que eu frequentei. Foi o meu primeiro. Começamos em 2004, janeiro de 2004, onde eu fui lá procurar informações. E veja, em São Paulo, eu morei no interior de São Paulo, em Bocaina, fui para São Paulo com 14 anos, fiquei até os 18, até os 28, quando eu vim para cá. E tinha centro kardecista por todo lado. E eu tinha um tio que ele ia, ele me falava que ele ia. Ele não falava kardecista, era mesa branca. Ia na mesa branca. Mas eu nunca me interessei, porque não era o meu momento. Aí eu fui no Bezerra de Menezes. Aí você passa lá pela aquela entrevista e tal. Aí, na verdade, eu falei assim, ele falou, por que você vem? Porque vem pela dor e pelo amor e pela dor, né? Aí eu falei, tem umas coisas acontecendo comigo assim, assim e tal. E eu queria saber mais, eu queria saber de mundo espiritual, se tem. Aí eles começaram a falar de todos os livros que tinham lá, não sei o que e tal. Falaram, mas você sabe que tem um livro aqui que fala muito bem do como é o mundo espiritual e tal. Violetas na Janela. Aí eu comprei Violeta, li, é facinho de ler, né? Bem rapidinho, eu fui lá ler e tal, li. Mas eu falei, e o que vocês estudam aqui? Aí ele falou assim, tem as obras de Allan Kardec. Então eu perguntei, qual que é a principal? Porque eu gosto de ir às origens. O que é que originou essa religião aqui? Ou o que seja, porque eu não sabia direito o que era. Aí ele falou, o Livro dos Espíritos. Aí eu comprei o Livro dos Espíritos. E comecei a folhear. Antes disso, eu lia um outro espírito aqui, antes de conhecer o Espiritismo, que eu vou citá-lo. Quando eu fui no capítulo 8 do livro 2 do Livro dos Espíritos, tem um capítulo chamado Emancipação da Alma. Emancipação. Eu leio aquilo lá, Emancipação da Alma, eu falo, mas isso é o que está acontecendo comigo? Aí eu comecei a ir ainda mais profundamente.
E aí, as minhas noites, a partir daí, começaram a ser muito intensas. Tão intensa que eu gosto mais de dormir do que ficar acordado. E eu vou dormir, tipo, 8h30, 9 horas da noite. Assim, preparo, porque é fantástico. Então, eu descobri, e eu falo por experiência, que nós somos seres imortais. Que existe um mundo espiritual que nós todos vamos. E vou falar mais uma coisa. Vocês ou nenhum de nós vai estranhar esse ambiente quando a gente chegar lá. Principalmente se a gente fizer as coisas bem feitas. Tem lugares feios que eu estive. Mas eu faço um trabalho que eu sempre falo. Que eu falo, eu não quero ir para o umbral. Eu, sim, quero e vou porque há trabalho a ser feito. Então, eu gosto de aventuras. E essa é uma delas. Mas, para nós que... E vai ter oportunidades muitas. Nós... E é diferente, por exemplo, quando você acredita. Eu acredito que. Eu sei que é diferente. Então, nessas minhas aventuras que noturnas, elas então se intensificaram ainda mais e a ponto de eu fazer trabalhos. Um deles, acompanhados muitas vezes já sozinho, é de falar para desencarnados que eles estavam desencarnados. E depois eu fui descobrir por quê. Porque o recém-desencarnado, eles não notam muitas vezes a presença que existe de espíritos que estão lá para ajudá-los. Eu tive uma experiência, e é assim, eu vou citar um exemplo de o que acontece comigo. E vocês vão me dizer, ou vão ver se vocês já experienciaram isso também. E se tem alguém que queira falar sobre isso, acho que a Marisa tem um microfone, vocês podem compartilhar. Então, tem algumas maneiras que a gente identifica quando você está fora do corpo ou quando você está para sair do corpo. Então, eu tenho a sensação que eu tenho normalmente, ela é chamada de estado vibracional. Então é assim. E o estado vibracional ele pode ser induzido, porque eu aprendi a induzir o estado vibracional, e com a indução do estado vibracional, uma parte, pelo menos uma parte nossa, que seria o espírito ou a consciência, ela deixa o corpo físico temporariamente. Então, eu estou dormindo, muitas vezes inicia-se em um sonho, então eu estou tendo aquele sonho que eu não estou consciente. E, de repente, é como se eu levo um choque, então eu começo a vibrar, mas não tem nem dor e nem desconforto. Neste momento, eu fico totalmente lúcido. Eu fico totalmente lúcido e eu sei que eu estou saindo ou acabo de sair do corpo. E eu faço testes que a gente aprende de lucidez, reality check. Normalmente eu falo o meu nome, eu consigo, fora do corpo, lembrar meu endereço, meu telefone, meu seguro social. Eu faço esses testes porque o que eu quero provar, mostrar para mim mesmo, é que, embora eu, como espírito, não esteja funcionando dentro do corpo físico, eu retenho em minha memória espiritual todas as informações que eu tinha, que eu tenho através do cérebro físico. E normalmente, quando isso acontece, tem um movimento, muitas vezes, de voo. Ou você vai rápido, ou, de repente, você vai em algum lugar. Normalmente, a lucidez
ela te mostra, eu vejo onde eu estou, eu olho, eu observo, eu aprendi a olhar à minha volta e ver onde eu estou. Muitas vezes eu estou em um lugar deserto, muitas vezes eu estou em uma selva, às vezes eu estou sobrevoando uma cidade, ou alguma coisa assim, ou algum ambiente, um grupo de pessoas, então eu meio que aterrizo onde eu tenho que estar. E normalmente tem alguém me esperando. E esse alguém que está me esperando vai me indicar e vai me falar por que eu estou lá. Então, uma vez, aconteceu assim. Aconteceu isso, que eu descrevi para vocês, e eu comecei a voar, ir para um lugar. Então, eu notei que estava escuro, e eu noto lá na frente um grupo de rapazes num lugar. Eu observo que tem casas, prédios aqui meio que iluminados. Então é uma cidade, uma colônia espiritual. E eu aterrizo justamente perto desses rapazes. Eram 4 ou 5. Aí eles olharam para mim e falaram assim, e apontaram. Aí tinha uma ruazinha e uma calçada. Aí eles apontaram um rapaz. Ele falou, é aquele rapaz lá. Era um jovem, tipo 20 e poucos anos. Ele tinha uma faixa branca na cabeça e ele estava lá na calçada, meio perdido, olhando um edifício aí na sua diagonal. Aí eles falaram para mim, é aquele rapaz. Ele sofreu uma cirurgia no cérebro e não resistiu. E ele não consegue nos ver. Então, eu fui para lá, caminhei até ele e falei, e aí, companheiro? O que está acontecendo aí? Ele olhou assim, ele falou, eu vim trabalhar, eu acho que eu trabalho naquele prédio, mas ele não parece o meu prédio onde eu trabalho. Aí eu perguntei para ele, e o que você faz? Ele falou, eu trabalho no departamento financeiro. Eu acho que ele me falou o nome da empresa até. Aí eu falei assim, e de onde que você é? E ele falou, imagina, de Uberaba. Aí eu olhei, eu falei assim, olha, vem aqui comigo. Você não precisa se preocupar com o seu trabalho mais. Você vem aqui, que tem umas pessoas que querem conversar com você. E eu o levei até eles. Quando eu cheguei próximo a ele, eles cercaram esse rapaz. E eu saí, que era só aquilo que eu tinha que fazer. Então, esse era o meu trabalho. Outros trabalhos se seguiram dessa natureza. E também oportunidades de aprendizado que existem muito mais que a gente não se dá conta. Diga. Quer passar um microfone ou vai ser microfone mesmo? Fala alto, então. Tenho 2 perguntas. Diga. Primeira. Olha, é só para quando ele terminar de fazer, eu repito no microfone para que o público ouça. Ok. Nessas suas experiências, você Mais rápido. Só um minutinho, acho que é mais fácil, rápido passar assim, ó, que ela não tem que repetir. Nessas suas experiências, você vê o seu corpo físico, vê o seu braço, você vê o seu corpo? Vejo. Vejo porque dá para ver, porque você também faz parte do reality check. Então a gente aprende a olhar. Você olha as suas mãos, eu olho as minhas mãos. E às vezes eu vejo com a minha aliança. Eu já cheguei a ver se eu estava com óculos, e às vezes eu jogo fora, não preciso dele. E dá para ver pernas, eu olho tudo. Dá para você ver que você tem esse corpo. Eu tive uma vez uma experiência que eu estive num local e tinha uma menina que ela estava lá e ela me recepcionou. E ela veio próximo de mim e eu estava... Às vezes você não se preocupa nem por roupa, então às vezes você zarpa por aí peladão, mas depois... Ou pelo menos sem camisa ou com manga. E ela veio perto de mim e ela falou assim, olha,
a cor do seu braço é diferente do meu. Aí eu falei, como assim? Ela falou, o seu é mais roxinho. Eu não sei porque ela falou que o meu era mais roxinho, talvez por estar mais próximo à matéria e ainda ter tipo circulação sanguínea no corpo, eles têm. Mas uma das razões que os espíritos falam que o desencarnado, o recém-desencarnado, tem mais facilidade de ver alguém encarnado fora do corpo é justamente isso. É uma densidade maior do corpo, do perispírito, o corpo espiritual, que ele consegue ver. Mas você se palpa, por exemplo, quando você... Aí eu vou falar também, às vezes, quando você está... eu sei quando eu estou em um ambiente físico. Então, no ambiente físico, você consegue atravessar a parede ou uma porta. Num ambiente espiritual, que a energia, o que tem lá, é da mesma energia do meu perispírito, eu não atravesso. Então, às vezes, é muito interessante que às vezes eu fico consciente e eu falo, eu vou saltar e vou cruzar essa parede, mas eu estou lúcido, eu falo, mas e se eu estiver no meu corpo físico, eu quebro a cabeça. Então eu vou devagarinho, assim. Aí se afundar, eu vou demais, senão não. Senão eu saio. Eu tive uma experiência, uma vez, essa eu induzi. Então, nessa experiência que eu estou falando rapidinho, porque vai estar no comentário, que eu, com um rapaz, eu estou fora do meu corpo físico, atuando no mundo ou no corpo, no plano astral ou espiritual. Então, eu estou naquele plano espiritual, com espíritos desencarnados. Então, eu estou num plano, mas tem também a nossa participação, a nossa incursão na própria Terra, no mundo material. Então, eu tive uma experiência, essa foi uma experiência fantástica, que eu induzi em mim a saída do corpo. Então, eu fui dormir, eram umas 11 horas, eu sabia como fazer o exercício, porque teve uma época que era muito mais fácil eu conseguir induzir, você precisa de disciplina, paciência, agora eu já não tenho muito mais paciência para fazer, então eu espero a espontânea. E então eu comecei a me preparar. E tem uma maneira que você se prepara. Primeiro, para você quer atingir esse estado vibracional. Então, quando você atinge, vai ter vai ter reação no seu corpo inteiro. Que você está consciente na sua mente o que é que está acontecendo. E você sente sair toda a energia que você tem, ela sai do seu corpo e ela vai subindo, vai acumulando no cérebro, na cabeça. Os seus pés estão gélidos, mãos gélidas e você está cataléptico. Só a mente funcionando. E tanta energia lá dentro que parece que vai explodir. Então teve um momento que eu pensei, estou para sair. Então quando você pensa, mas isso é instantâneo, quando você pensa, estou para sair, já eu ouvi um tac, tac, só, e eu estava fora. Eu estava na porta da casa da minha irmã em São Paulo, a 4.000 quilômetros de distância de Miami. Porque eu pensei, vou na Marlene. Foi isso. Pensei, vou na Marlene. Tá, que eu estava lá na porta da casa dela. E eu conheço, porque eu morei naquela casa. Tem uma tia que ela tem uma casa em cima, e lá no Brasil colocam... Aí fizeram a parte de baixo, que aluga, e eu morei lá uns tempos, e a minha irmã estava lá, morando lá por último. Então, de repente, eu estou na porta da casa dela, e eu sei que eu estou na casa dela, porque eu reconheci, então aquilo é uma porta material. Aí eu atravessei, sem problema. E instintivamente eu fui no quarto onde ela estava dormindo. E eu entrei na porta, eu a vi fora do corpo, pairando sobre o corpo físico. Eu vi 2 corpos, um na cama e outro em cima. E chamou minha atenção também uma faixa na cabeça dela. Aí eu meio que saltei, eu abracei o corpo, o perispírito, e ela despertou. E eu conversava com ela. Falava, mana, isso não é um sonho, eu estou aqui te visitando, e amanhã cedo eu vou te telefonar, e eu
gostaria que você se lembrasse dessa visita. Eu repeti umas 2, 3 vezes. Não é sonho. Eu estou aqui com você. Eu vou te ligar e você vai me contar. Aí depois voltei. Aí no outro dia, isso era uma sexta-feira. No sábado eu liguei para ela. Perguntei para ela. Nada. Eu não lembro de nada. Estava dormindo. Tá bom. Aí interessante que depois uns anos depois, eu fui lá para lançar meu primeiro livro. E na mesma casa. Eu fiquei com ela lá e tal. Aí eu passei no quarto dela, ela tinha mudado de quarto, que o filho dela tinha ocupado o quarto dela, com a namorada. Aí eu fui no quarto dela, a porta estava aberta, e ela, quando eu ficava lá, que ela estava bem, ela fazia café, ia levar café para mim na cama e tal. Aí eu a vi na cama, moadinha, com uma faixa branca na cabeça. Aí eu falei, olha, era a faixa dela. Aí eu perguntei por quê. A minha irmã, ela sofre de enxaqueca desde os 9 anos de idade. Aí ela falou, quando a minha enxaqueca é muito forte, eu amarro esse gás, essa faixa bem forte, e isso ajuda a aliviar a dor. E a gente sabe, a gente aprende no Espiritismo também, que a gente plasma a roupa, plasma coisas. Certamente, esse objeto, no caso, é algo muito forte para ela, que seria fácil ela plasmar esse objeto, no caso, a faixa, e isso parecer. Então, é importante. Na pergunta 401, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se durante o sono a alma repousa como o corpo. Aí os espíritos recebem. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, nós estamos sempre em associação, frequentando esses ambientes, mesmo que a gente não se lembra. Por isso que durante o sono, enquanto dormimos, nós estamos, uma parte da nossa consciência ou do nosso espírito, ele está vivendo uma vida cheia de atividade que muitas vezes, pela sutileza desse outro ambiente, a gente não se dá conta e a gente não traz essas lembranças para a vida física. Às vezes a gente traz, às vezes a gente não traz. Então, para onde vamos e o que fazemos? Então, eu coloquei uma lista de coisas aqui para, mais ou menos, para a gente conversar e vocês associar com as suas experiências. Antes disso, eu vou falar para vocês de alguns sinais que se tem que você está fora do corpo ou está saindo do corpo ou saiu do corpo. Um deles é a sensação de voo. Você se sente que está voando. Então, você voa ou volita. Então, essa é uma das sensações que mostra que você não é uma viagem cerebral, é uma viagem fora, sua. Uma das quando você está saindo do corpo ou fora do corpo, você voa ou você volita. Quando você está voltando do corpo, e talvez muitos de nós já tenham tido essa experiência, é aquela experiência que você está caindo. Você cai, vup, e de repente você acorda com o coração disparado, com taquicardia. É um retorno abrupto, brusco, essa consciência, dessa parte espiritual no corpo físico. Porque o que acontece? Quando a gente dorme em ciclos, então tem 5 ciclos
de sono, mais ou menos, que a gente passa. O primeiro é aquele inicial, que é o hipnagógico, aquele que você vai relaxando, entra em alfa, e as coisas, aí você vai meio que dormindo e tal, e você tem, às vezes, uma sacudida, alguma coisa, e depois você entra no sono profundo. E aí, à medida que vai se aprofundando, o que vai acontecendo? E a gente vai saindo do corpo. Essa parte, o perispírito, a parte que energiza o corpo físico vai saindo. Então, isso é estudado em laboratório. Isso aliás, toda a experiência de fora do corpo, ela foi estudada em laboratório muito profundamente, com resultados que indica se é certo, não tem como refutar a ideia de que nós temos alguma coisa nossa que é capaz de deixar o corpo físico e deixa, e essa parte é capaz de viver independentemente do corpo físico, em outra circunstância, em outra situação, e com a sua capacidade de discernimento, de pensamento e de guardar na memória fora mesmo, sem o corpo físico. Então, essa sensação de cair é esse retorno, que é abrupto. E a aceleração é porque, na saída, todo o batimento cardíaco diminuiu, a temperatura diminuiu e também a respiração diminuiu. Tudo fica lá só no basiquinho para manter o corpo vivo, organicamente. Então, é energia orgânica. E, quando a gente volta repentinamente, então entra abruptamente, você volta essa carga energética nossa, então ela vai dar ataque cardíaco, porque é muito repentino. Então aí você vai respirar mais rapidamente, e obviamente vai despender mais energia, o corpo vai aquecer mais, essa coisa toda. Então essa é uma das. Outras é a catalepsia. Catalepsia é uma rigidez. Na verdade, todos nós ficamos catalépticos durante uma fase do sono, que é a fase REM, que aquela é o movimento ocular rápido. As pálpebras se movem porque a gente está vendo, é como se a gente tivesse, o sono paradoxo, que essa ciência do sono chama, porque as ondas cerebrais, ela está aqui, agora nós estamos em beta, bem rápido, e no movimento ocular rápido, também rápido, mas aí é quando a gente está tendo o que eles chamam de aumento, quando a gente estava tendo sonhos, que é aquilo, e o movimento ocular é que você está vendo coisas e você acompanha fisicamente com esse movimento ocular rápido. E nessa fase tem uma rigidez do corpo físico, que os estudiosos acham que isso é providencial, porque se o cara estiver sonhando, e depende do que ele está sonhando, e se ele não estiver rígido, ele pode levantar e agir no sono. Por exemplo, se você tem lá um cunhado que você não gosta dormindo na sua casa, e aí você sonha que você está dando umas porradas nele, você levanta e vai e pega, quebra. Mas se você tiver com o corpo rígido, você não consegue sair. Então ele fica lá, então você deixa para outro dia para resolver a sua pendência. Então eles falam que é por isso. Mas na minha concepção é que você não tem toda aquela energia que você mantém. E a onda cerebral é 0,7, que é quase zero, e quando nós temos zero de onda cerebral, nós estamos do outro lado da vida, já. Então aí é quase que próximo àquilo, mas a gente está sobrevivendo. Então, onde nós vamos, às vezes você fica no espaço físico. Por exemplo, eu estava nessa experiência com a minha irmã, eu estava no espaço físico também, porque eu saí de Miami, fui parar em São Paulo, na porta da casa dela. Ela estava também no espaço físico, tanto fisicamente como eu. Fisicamente eu estava em Miami. Espiritualmente, ou perispiritualmente, eu estava em São Paulo. E ela estava em ambos lá, no quarto dela, ela não tinha saído, flutuando. E, aliás, isso ocorre com muita frequência, de pairar. O perispírito, ele paira e ele fica naquele local, porque nem sempre também a gente está em atividade ou precisa estar em atividade. Tanto é que ninguém é de ferro, né? E muitas vezes a gente sente depois eu sinto. E às vezes eu tenho um dia que eu não estou bem. Eu acordo e eu associo
com certas atividades que pode ter acontecido isso aí. Se a energia não estava muito boa, ela pode refletir no nosso dia. E, ao contrário, também de experiências bastante agradável, te dá um dia muito legal. Você se sente muito bem. E deve haver uma razão por que a gente não se lembra. Né? Por que a gente não se lembra? Existe algo providencial. Eu tive uma experiência muito interessante que eu sei, até um momento eu me lembrava, e era algo grandioso, mas era de grandes proporções de sofrimento. E eu participei. E até um certo momento, eu me lembro que tinha sido muito gratificante para mim, porque parte da equipe eram espíritos muito elevados. E eu senti aquela sensação disso aí em mim. Então, ao terminar, eu fui em um local onde eu me encontrei com... Ele era o líder daquele nosso trabalho. E eu falei assim para ele, era desencarnado. Aí eu falei para ele, eu agradeci por ter participado e pela confiança. E eu falei para ele, eu gostaria de me lembrar desse trabalho. Ele falou, você gostaria, mas você não pode se lembrar. E ele passou a mão na minha frente. E foi-se tudo. Eu só lembro até aí. Do que aconteceu, eu não me lembro. E nas minhas pesquisas, e tem muito trabalho de muita informação de espíritos na literatura, fora da literatura nossa espiritual, do Brasil. Muito. A Inglaterra, terra fértil, os anos 1800 e tanto, depois que começou os movimentos espiritualistas, uma informação de espírito, de comunicação fantástica no começo de 1900, 1910, 1920, tudo aí vai para o Brasil, tal. Então teve muito fértil, então tem muito material que eu estudei de publicações na Inglaterra e aqui nos Estados Unidos. E nós temos uma nesse livro Durante o Sono, de Roberto Curcal, que eu meio que roubei aqui o nome dele para fazer o Enquanto Dormimos, porque não nos lembramos. Então ele diz, não importa se você se lembra de onde esteve, ou que trabalho fez, quando retornar à sua consciência desperta. O trabalho foi feito e você, enquanto ligado ao corpo físico, muitas vezes pode dar muito mais ajuda e conforto àqueles nos estados escuros do que nós. Então, aqueles nos estados escuros são desencarnados que não sabem o que aconteceu e eles não conseguem ver a presença daqueles que querem ajudá-los, muitos deles próprios familiares desencarnados. Então, nós, fora do corpo físico, fazemos esse trabalho, essa ajuda. Aí ele vai falar por quê. Há algo em você que é de grande valor para nós neste trabalho. Agradecemos sua cooperação, mesmo que para você seja desconhecida. Você mal sabe quantas vezes nos valemos de vocês, da terra, para ajudar-nos em nosso trabalho. Poucos, aí eles vão falar em outro, poucos têm permissão para saber de seu trabalho durante o sono, embora nós saibamos. Então, veja, nós somos seres grandiosos. E nós somos úteis, mesmo que a gente não saiba. Nós estamos vivendo uma jornada magnífica em nossa evolução. E somos muito mais
úteis, muito mais utilizados do que nós imaginamos. E nós temos conhecimento que a gente não se lembra agora, mas que estão gravados em nossa memória espiritual e permanecerá conosco por eras e eras. E eu vou encerrar dizendo que, para vocês, que enquanto dormimos e estamos nessas atividades, naquelas paragens extrafísicas, nós estamos experienciando o mesmo modo de vida, ou quase igual, bem próximo, que nós viveremos ao deixar o corpo físico e a vida física. Não será estranho. Ambientes não serão estranhos. Espíritos, aqueles com quem nós vamos confraternizar, não nos será estranhos. Nós vamos encontrar muitos que não conhecemos aqui na Terra, mas que conhecemos de outras vidas, e nós vamos seguir um trabalho de evolução que é o nosso trabalho, mesmo fora do corpo físico, até que chegar a vez de um retorno. Porque enquanto a gente precisar retornar à Terra, seja para aprender ou seja para utilizar, retornaremos. E eu vou terminar com uma frase de Seth. Seth é um espírito que ele psicofonava, ele escrevia através de uma médium chamado Jane Roberts. Ele tem um livro que chama The Eternal Validity of the Soul, e esse foi um dos primeiros livros de espiritualistas que eu li, e eu fiquei estupefato em ver, depois que eu fui ler a literatura espírita, de que tudo que ele fala, muitas coisas que ele fala do mundo espiritual é corroborado pelo espiritismo. Ele fala da experiência fora do corpo, do que nós fazemos, das encarnações, que existem hospitais no mundo espiritual, que existem escolas no mundo espiritual. E ele diz assim, que no estado de sono, cada um de vocês experienciou, até certo ponto, o mesmo tipo de desenfoque de consciência da realidade física que se experimenta durante a morte. Nesses casos, você retorna ao corpo, mas você passou pelo limiar dessas outras existências muitas e muitas vezes. Então, não lhe será tão estranho como você agora imagina. Então, é como se fosse um prelúdio para essa nova vida. Nada a temer, não precisa ter pressa, mas fazer o máximo possível para evoluir, para ser seres, pessoas exemplares